42 mil quilômetros quadrados de uma área quase intacta. Dos bosques da floresta de Miombo, a riqueza da fauna com variadas espécies. Um conservatório esplêndido da vida selvagem, entre a flora e as cadeias montanhosas. Mas é como se, em alguns anos, ou mesmo décadas, isto tudo fosse desaparecer. A caça furtiva está a dizimar elefantes e outras espécies na Reserva Nacional do Niassa. A tendência é de abater o que apanhar. Exige meios e compromisso de todos. São os vestígios de um crime que nos últimos anos foi responsável pela redução em mais da metade da população de elefantes na Reserva Nacional do Niassa. Levamos o estimado telespectador nesta edição do Grande Plano a uma viagem por esta reserva. Vai acompanhar o impacto da caça furtiva sobre a biodiversidade, os desafios do seu combate e as estratégias para a sua mitigação. Bem-vindos ao Grande Plano. Um ecossistema com potencial para se tornar a maior área de conservação transfronteiriça do mundo. Preserva espécies raras e em perigo de extinção. Paisagens naturais com características ainda virgens. É o reservatório da fauna com maior número de animais em Moçambique. Uma superfície total de 42.300 km², localizada nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. A Reserva Nacional do Niassa compreende uma área central de 22.924 km² e uma zona tampão com 19.420 km². É a maior área protegida do país. Um lugar rico em biodiversidade que alberga mais de 800 espécies de plantas, metade das quais só ocorrem neste lugar. Possui uma rica fauna composta por bois, cavalos, leões, zebras, búfalos, porcos do mato, pala-pala, impalas, hipopótamo e espécies em perigo de extinção, como o cão selvagem. Tudo isto faz desta reserva um lugar mágico. Mas é sobre algumas destas espécies, com destaque para o elefante, que o homem faz pressão. Acompanhados de fiscais da reserva, visitamos um dos lugares mais recentes onde os furtivos fizeram vítimas. Foi um dos ataques mais ousados dos caçadores, pois ocorreu a menos de 10 quilômetros da base da Força de Fiscalização, em Batamila, onde situa-se o acampamento sede da Reserva Nacional do Niassa. Um cenário totalmente devastador. Esta foi uma das últimas chacinas de uma família de elefantes que aconteceu aqui na Reserva Nacional do Niassa. Foram um total de 7 abatidos por caçadores furtivos no mesmo dia, e isso incluiu uma cria. São cenários como estes que nos últimos anos fizeram reduzir drasticamente a população de elefantes nesta reserva. Tudo aconteceu em plena luz do dia, a 22 de dezembro de 2017. O chefe da fiscalização esteve na operação de resposta rápida ao caso e descreve o cenário que viveu. Chegaram a apanhar dessas carcaças, 7 carcaças, e não tinham se extraído as pontas de marfim, apenas deixaram uma cria e que não tinham extraído. E a maior tristeza deste homem foram as limitações para chegar ao local do crime ambiental. Era período chuvoso e, por falta de meios, os fiscais chegaram aqui quase 24 horas depois da chacina.
Foi muito triste e foi muito perto também da nossa posição. Isso que nos afetou muito bastante. E não podemos reagir a tempo devido a essas limitações que tivemos. As limitações não facilitam o trabalho de defesa da riqueza faunística desta reserva, numa altura em que, pelo crescimento da procura, nenhum elefante escapa. A tendência é só de abater o que apanhar. O que está em conta, no que estamos a ver, é ter o marfim. Não importa de que qualidade é. O comércio do marfim é ilegal em vários países, mas o produto tem alto valor no mercado internacional devido à sua durabilidade, pureza, beleza e excelente base de esculturas. O comércio internacional de marfim foi proibido em 1989, mas a caça ilegal continuou e acelerou nos últimos anos, sustentando o mercado negro controlado pelo crime organizado. Estudos indicam que o continente africano é o principal ponto de origem e a China é o principal mercado, onde o quilo de marfim pode custar $1.000, enquanto o produto finalizado, especialmente esculturas, podem valer centenas de vezes mais. É preciso combater a demanda, a procura desses recursos e a impunidade dos mandantes coloca em causa esses recursos naturais. Primeiro é preciso combater a procura, e a procura está ao nível muito mais avançado em relação ao trabalho do fiscal de ir ao campo. Estas imagens mostram um elefante adulto abatido por caçadores furtivos em janeiro de 2018, dentro da área de um operador privado de conservação próximo ao rio Lugenda. Já esta outra imagem é de uma fêmea adulta, abatida em maio deste ano na mesma região. Nos dois casos, os furtivos abateram os animais e retiraram as pontas de marfim em menos de 2 horas. Só neste bloco, nos últimos 6 anos já perdemos 42 elefantes, só para ter a noção da proporção da morte de elefantes nesta concessão. Nossa conversa com o responsável de fiscalização do operador privado acontece em frente a um memorial erguido com carcaças de 64 elefantes abatidos dentro da mesma área. Este memorial foi construído em 2012. Foi construído na base de crânios de elefantes que foram abatidos ilegalmente dentro desta concessão no período de 2010 a 2011. Um dos objetivos da criação deste memorial é de procurar passar a mensagem do impacto que teve a caça furtiva há 6, 7 anos atrás. As estatísticas desses anos revelam uma realidade crítica. De acordo com este gráfico, em 2009 existiam 20.118 elefantes na reserva, mas até 2016 restavam apenas 3.675. Equivale dizer que em apenas 6 anos foram mortos 16.360 elefantes na maior área de conservação de Moçambique. Uma das maiores dificuldades que nós temos é o armamento. O furtivo, quando entra no bloco, ele tem a noção do tipo de arma que nós temos. Ele sabe que o fiscal não tem o poder de fogo ao nível dele. Então ele entra sem receio, ou abate elefante ou abate o fiscal. A formação de fiscais é desde 2012 a grande aposta da Reserva Nacional do Niassa, através da sua parceria com a Wildlife Conservation Society, a WCS, para o combate ao abate desenfreado de recursos faunísticos. Se nós deixarmos essa espécie de elefante a ser abatido de qualquer maneira, uma formação em táticas de fiscalização, mas ao mesmo tempo virada para a transformação da mente em prol da conservação. É para o elefante que estão viradas as prioridades, mas o comandante da força explica aos adultos e jovens que compõem esta força que há mais animais em risco e que precisam de proteção. Quando fui destacado para aqui pelo Comando Geral, falava-se de centenas de elefantes que eram abatidos por mês. E
E isto vim viver aqui. E mais do que combater furtivos, explica o comandante João Manuel, os fiscais aprendem que, para as comunidades, os ganhos da proteção são maiores que os efeitos da caça furtiva. Quando ele recebe 2.000 meticais, esses 2.000 meticais não fazem sentir na tia. Mas se ele protege o elefante, o turista vem ver o elefante. O turista paga as obrigações que tem a pagar. Isto faz sentir a tia. De 2012 a esta parte, a força de fiscalização cresceu, mas ainda está muito aquém do número ideal para proteger uma área equivalente a 2 parques como o Kruger da África do Sul. A reserva tem menos de 400 fiscais para 42.300 km². Por outras palavras, um fiscal está para 100 km², o que torna a missão ainda mais complicada. Mesmo assim, graças à fiscalização, a reserva vive agora períodos mais calmos. Produtos apreendidos mostram que alguns furtivos já não logram os seus intentos. Esta é uma ponta de marfim de um elefante adulto e faz parte dos resultados operativos dos fiscais aqui da Reserva Nacional do Niassa. É um fato que mostra que o trabalho que é feito nas matas também está a obter resultados no que toca ao combate aos caçadores furtivos. As 2 pontas maiores, de 17 e 20 quilos, extraídas de elefantes adultos, foram apreendidas juntamente com estas outras pontas de marfim de elefantes jovens. Estes últimos, cujo abate quebra o ciclo de reprodução e multiplicação da espécie. Este marfim que estão a apanhar, estão a ver, não foi fácil de recuperar. Foi através de troca de tiros com caçadores furtivos. Aonde? Aqui. É o resultado de uma guerra declarada aos furtivos e que materializa-se pela busca e retirada de armadilhas feitas contra os animais. Recuperamos isso na caça furtiva para carne, assim como esses cabos de aço, como estão a ver. Esses cabos de aço estão especializados para o abate de animais de grande porte. O elefante também, quando é apanhado aqui, sofre, mas acaba cortando. Só que o sistema de defesa dele contra os predadores reduz-se. Mas quem são os dizimadores da flora e fauna? Quais são as suas rotas e seu modus operandi? Nossa ameaça é a República de Tanzânia. Caçadores que vêm, não é a República de Tanzânia, são caçadores que vêm da República de Tanzânia. É a maioria? E sim, é a maioria. E temos os caçadores que vêm da área do distrito de Marupa e outros que vêm do distrito de Mavago. É contra essas ameaças que os fiscais da reserva trabalham, mata adentro, numa incursão onde a coragem, comprometimento e vigilância são palavras-chave. No dia seguinte, percorremos cerca de 200 quilômetros de estrada de terra batida. Atravessamos rios para ver de perto a linha de fronteira entre Moçambique e Tanzânia, muitas vezes usada como porta de entrada pelos furtivos daquele país para abater animais na reserva do Niassa. Este é o rio Rovuma e serve como linha de fronteira entre Moçambique e Tanzânia. Do outro lado já é território tanzaniano. É por aqui onde muitas vezes alguns furtivos atravessam usando canoas, entram para o território nacional, mais concretamente na Reserva Nacional do Niassa, para pilhar recursos, com destaque para o abate do elefante para a retirada do marfim. É por isso que, nesta zona, exige-se um esforço redobrado na fiscalização. Um esforço redobrado garantido por homens como Casimiro Matola,
com 8 anos de experiência na fiscalização da reserva. Um rio que nesta área separa dois povos com fortes ligações comerciais e culturais. Casimiro confirma o que os gestores da reserva e resultados de muitos estudos já denunciaram. As pessoas, mesmo caça furtiva que nós choramos de maningue, esses colegas tanzanianos. Com os tanzanianos a pressionarem os recursos, a fiscalização aumentou, por isso o ambiente está um pouco mais calmo. O fiscal diz que a travessia de furtivos pelo Rovuma ficou mais complicada. Tem que contactar uma pessoa, talvez ligar, passar de outros sítios que não há movimento estranho. O furtivo pode... Furtivo é aquele mesmo que tem esperto como ao fiscal. Exatamente. Postos de fiscalização como este foram montados nas proximidades das margens do rio, ao longo da sua extensão, justamente para apertar o cerco aos ilegais. Mas uma das preocupações destes homens é a distância entre os postos de fiscalização, que não facilita o trabalho. Vamos conseguir o quê? Desativar armadilhas. Até agora que estou a falar, tem um nosso posto aí vizinho que é aqui em Nhati, né? Até conseguiram uma coisa de 100 e tal armadilhas e conseguiu capturar a pessoa que estava a armadilhar aquela armadilha, encontrou com um animal e foi acompanhado a Mbatamila. O administrador da Reserva Nacional do Niassa esclarece. Os postos fixos são facilmente contornados pelos caçadores furtivos. Eles até podem ficar ali a observar quais são os movimentos que estão ali. É muito mais fácil eles introduzirem a inteligência dele para saber qual é a nossa rotina. Então nós reduzimos aquilo que são os pontos fixos e optamos por trabalhar com brigadas que têm postos que nós chamamos mais ou menos de vigilância, que dependendo da ação ou do perigo de infiltração de caçadores furtivos numa determinada zona, a gente concentra-se ali naquela zona. Aliás, porque a caça furtiva é um crime organizado e com meios sofisticados, a tecnologia torna-se um aliado na proteção da flora e fauna. A comunicação e transmissão de dados é agora feita em tempo real, através deste sistema informático via satélite, que recebe e armazena a informação enviada pelos fiscais. Nos ajuda muito esse aparelho a registrar a quantidade daqueles animais. Esse é o GPS. O GPS tem a função de indicar as coordenadas. Por exemplo, nós fomos dados uma coordenada que chega no sítio X. Nós introduzimos as coordenadas aqui e conseguimos localizar naquele sítio onde fomos ditos. Este aparelho, por exemplo, um sítio onde não há rede. Nós estamos a andar no mato a patrulhar e estamos numa área onde não há rede mesmo, para comunicar com a central. O chefe lá pode conseguir nos localizar. Uma localização que, além dos fiscais, também é feita aos locais de maior ocorrência dos animais. Esses aparelhos no registro das informações da biodiversidade e ocorrências ilegais, etc., são bastante flexíveis. E quando comparado com o registro manual, levaria mais tempo eles a registrarem em relação a ficar atento a questões operativas. Mas os desafios não terminam por aí. Dentro da área da reserva, vivem cerca de 60 mil habitantes, divididos em 9 comunidades. A maioria é de Mekula, o maior distrito da província de Niassa, e que está 100% dentro da área da reserva. É que, em alguns casos, as comunidades facilitam a entrada dos furtivos. Onde é que eles são hospedados? São hospedados nestas vilas, as aldeias que se encontram dentro da reserva, por alguns membros das comunidades. Escalamos a comunidade de Mbamba, na área central da reserva do Niassa. Um povoado caracterizado por casas de construção precária e poucas fontes de rendimento. O responsável do Comitê de Gestão de Recursos Naturais confirma. Aquilo de que nós temos visto como são visitas normais, mas no íntimo alguém não sabe qual é a missão que ele trouxe, que às vezes
surpreende depois de ter fiscalizado, porque não aquele visitante aconteceu isso. Então isso acaba diretamente ser colocado a pessoa que é responsável como daquele hóspede, como o caso conhece ou não. Por outro lado, as comunidades também são vítimas dos animais, porque vivem na mesma área que as pessoas. Os animais invadem as zonas habitacionais, destruindo culturas e atacando os residentes. As machambas são feitas em zonas baixas para aproveitar a água dos rios para a irrigação. E é nos mesmos rios onde os animais bebem água, daí a sua facilidade em chegar às zonas de cultivo. Vedações elétricas nas zonas de cultivo foram adotadas como solução, mas com o tempo, elefantes e búfalos passaram a destruir as estacas das cercas elétricas e continuam a destruir culturas. Um assunto que é de conhecimento e preocupação para as autoridades locais. Há vários anos que foram atacadas crocodilo, búfalo, elefante. Outros trabalhadores que vão lá na maré, pronto, quando cruzam aqueles elefantes, pronto, outros correm, sofrem. Como cidadãos da comunidade, em caso de detectar uma infração, qualquer relacionado à infração de caça furtiva ou outras atividades ilegais e outros recursos, é de reportarmos a informação diretamente aos nossos fiscais para processar o auto. Devido ao potencial do conflito homem-animal e à facilitação da caça furtiva, o governo de Mekula e a administração da reserva têm apostado em iniciativas que trazem benefícios às comunidades, além de garantir a alocação anual de 20% do valor arrecadado pela reserva, através do ecoturismo. Esse 20% já apanhamos, pronto, esse dinheiro, fizemos a vedação. A comprar a vedação, outros trabalhadores que estão a rodar desse controlador das vedações. As primeiras vedações obrigaram-nos a pensar, a introduzir esse novo sistema que está a ser feito em Naulá. E nós levamos esse sistema como uma referência ao nível distrito. E em articulação com a Reserva Nacional do Niassa, dissemos que não, nós temos que levar como a prática de Naulá, uma das práticas para expandirmos em todas as zonas. E isso já começou a acontecer em algumas comunidades. Claro, não podemos dizer que essas técnicas são 100% efetivas. Algumas reflexões propõem o reassentamento das comunidades, que tendem cada vez mais a crescer e necessitam de cada vez maior área para habitação e prática da agricultura. Esta última, para a qual recorrem a queimadas descontroladas para a limpeza dos espaços. Está descartada qualquer possibilidade de fazer o reassentamento. Porque primeiro era preciso encontrar espaço onde colocar essas pessoas, onde pudessem ter, portanto, melhores condições de vida. Estão lá áreas onde a comunidade poderá desenvolver suas atividades, áreas em que será de produção total, me refiro ao Monte Mekula, para o caso de Mekula. E temos a área que se considera de corredor de animais, que na verdade acontecia, a população praticava principalmente a agricultura. Mas a maior riqueza desta reserva ainda existe. Um passeio pela floresta permite-nos ver várias espécies de animais num habitat quase inexplorado. Não deixaríamos de ver o rei da selva, ao qual Eusébio White, o experiente monitor de leões, nos leva ao seu encontro. Estamos a preservar hoje isto que nós temos aqui para as gerações vindouras. Essas gerações eventualmente terão outros desafios e saberão como é que eles vão lidar, portanto, com esta problemática. São sensações como esta, estar a menos de 20 metros de uma família de hipopótamos que a conservação permite viver. E a Reserva Nacional do Niassa é rica em várias espécies de flora e fauna que, se não forem protegidas, daqui a alguns anos podem desaparecer.